Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o panorama nacional da adoção. Existem alguns estudos, ainda é tudo muito recente, mas acredita-se que a maioria delas vai ser disponibilizada para adoção, porque ou os genitores faleceram e os familiares não puderam ficar com elas, ou essas famílias ainda não reuniram condições de se refazerem no pós-pandemia. Então, o cenário hoje de crianças é muito maior do que em 2019. Né? Se a gente pegar os números atuais, né, do CNJ, eles são muito maiores hoje do que eram em 2019. Hoje, se a gente pegar o dado de hoje do CNJ, e aí depois eu posso mostrar para vocês mais para frente como que a gente vê isso, nós temos no Brasil 29.601 crianças acolhidas. Então, é bastante, é um número expressivo, né, de crianças, para que seja decidido se elas vão voltar para suas famílias ou se elas vão para o Sistema Nacional de Adoção. Com um grande número de crianças, né, em decorrência dessa pandemia, nas instituições de acolhimento, a gente pode dizer que tem uma ferramenta, né, que é importantíssima, até de fiscalização, tanto da sociedade como dos pretendentes, que é o SNA. Partindo do que você falou, né, estando tudo realmente digitalizado, esses processos, eles devem entrar em um sistema, não é isso? Aí eu queria que você falasse um pouquinho do que é o SNA, como funciona. Então, cada estado tem um sistema de processos. Em geral, vou dizer que na maioria, grande maioria dos estados, os processos judiciais, eles têm andamento num sistema que se chama PJE, Processo Judicial Eletrônico. Aí, em Fortaleza, eu acredito que é o PJE que é o sistema utilizado. A maioria do Nordeste utiliza o PJE. Aqui em São Paulo é diferente, é um outro sistema que se chama ESAGE. E em alguns outros estados, como Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles usam um outro que se chama ProJude, ou EPROC. Então, se os pretendentes, se as pessoas que forem nos assistir ouvirem qualquer uma dessas siglas, PJE, EPROC, ProJude, isso se refere ao processo judicial de habilitação, ou ao processo judicial de adoção, ou ao processo judicial de destituição do poder familiar. Enfim, qualquer processo judicial, ele vai acontecer dentro desses sistemas do judiciário. E é lá que você vai mandar os seus documentos, que vão acontecer, vão marcar as entrevistas, depois os laudos são colocados, e que você tem acesso, né, ao processo. Uma coisa importante, o pretendente saber, todos os pretendentes, todas as partes têm direito a ter acesso ao seu processo judicial. Se a vara fala para você assim, mas é que o processo é segredo de justiça, você não tem acesso. Ele é segredo de justiça para os outros, não pode ser segredo para você. Você é parte dele e você tem que saber o que está acontecendo lá. Então, todo pretendente tem direito a ter o número do processo e a senha para consultar o andamento do seu processo. E nós, advogados, a gente sempre dá uma dica importante. Você não precisa de um advogado para fazer o processo de habilitação para adoção, mas você precisa acompanhar o processo. Se você tiver um advogado, quem vai fazer isso é ele. Mas se você não tem, decidiu que vai fazer o processo sem advogado, tá tudo bem, mas você precisa ficar de olho. Então, a gente fala, entra lá no processo, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, com o seu número do processo e a senha, e olha o que está acontecendo, vê o que escreveram, veja se está parado. De repente, seu processo está lá parado, não acontece nada há mais de 30 dias. Não é normal. Manda lá um e-mail para a vara, educadamente, né? Olha, eu vi que meu processo está sem andamento. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar para ele andar? Porque não é comum que o processo fique parado por muito tempo. Mas sempre eu falo, com muito cuidado, porque os técnicos, eles têm muitas coisas para fazer, não tem só o processo de habilitação. Então, a gente precisa lembrar que eles estão ocupados com uma série de processos que precisam ter andamento, e o seu é mais um. Então,
perguntar sempre com cuidado, para que eles possam te dar essa informação do andamento. E depois que você recebe a sentença de habilitação, sentença é a decisão final do juiz que diz que você está habilitado para adoção, que você pode adotar uma criança. Depois que você recebe essa sentença, o seu cadastro, ele é incluído no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, que a gente vai falar mais detalhadamente a partir de agora. Raquel, acho que foi importantíssimo esse esclarecimento, né? Essa questão de pedir que os pretendentes fiquem atentos a tudo que acontece no seu processo, isso é super importante. Não dá para a gente abrir o processo e nunca mais visitar. Eu acho que o que você falou foi essencial, né? Principalmente quando se aproxima, quando chega o prazo de você renovar o seu cadastro, né? Se você não ficar atento a isso no seu processo, né? Ou mesmo no SNA, você pode perder esse prazo e ter alguns prejuízos aí com relação a seguir o seu processo da adoção. Coisa. Que a habilitação para adoção é igual à sua habilitação para dirigir. O Detran não te liga, não te manda um e-mail, não te manda um SMS, não te manda uma carta dizendo, olha, a sua habilitação para dirigir vai vencer, vem cá para você renovar. É uma providência sua. Você tem que saber quando é que a sua carteira de habilitação vence e tem que ir lá no Detran 30 dias antes para fazer a renovação da sua habilitação para dirigir. O processo de habilitação para adoção é igual. Você é quem tem que saber quando ele vence e você é quem tem que ir lá no fórum pedir para renovar. O fórum não te liga, não te manda e-mail, não te manda uma carta, não te manda nada. Se você não for atrás para renovar a sua habilitação, ela vai vencer e você vai ser excluído do SNA e vai ter que começar tudo de novo. Então, ficar atento a isso. O ECA estabelece que 120 dias antes da habilitação vencer, o pretendente tem que notificar a vara dizendo que ele tem a intenção de renovar. Então, o nosso conselho sempre é, 120 dias antes de vencer, manda um e-mail para a vara, para você documentar que você quer renovar, e pergunte como faz. Às vezes eles vão te falar para ir lá pessoalmente, ou vão pedir que você renove os documentos, cada vara faz de um jeito, mas sempre documente por e-mail que você quer renovar. Dica maravilhosa, Raquel, adorei. Raquel, olha, outra coisa que eu queria saber, a gente falou dos sistemas, né, onde os processos tramitam dentro dos tribunais, das varas, e a gente tem o SNA, que foi onde a pergunta anterior até que eu lhe fiz, que é uma forma, né, de sociedade civil e pretendentes acompanharem um pouco essa questão de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, de adoções, de retorno à família, etc., né? E o que é que esses dados assim da adoção, eles ficam exclusivamente no SNA? Tem algum outro sistema? O que é o SNA? Pode falar um pouquinho desse sistema para a gente? Vamos lá. O SNA é um sistema relativamente novo. Ele foi implementado em 2019, no final de 2019. Antes dele, existiam 2 cadastros. Onde o fórum colocava os dados das crianças, e um que tinha os dados dos adotantes, que se chamava CNA, Cadastro Nacional de Adoção. Muita gente ainda usa esse nome. O SNA, ele fez o quê? Ele juntou esses 2 sistemas, o da criança e o do pretendente, num só, e cruzou todas as informações. Então, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é o SNA, ele tem todas as informações das crianças acolhidas, das 29.601 hoje, e de todos os pretendentes que estão também cadastrados para adotar, que hoje são 33.031. Então, ele junta essas informações e ele faz uma busca. O pretendente, temos aqui um pretendente que quer adotar uma criança de sexo indiferente, etnia indiferente, de 0 a 7 anos. E temos ali um menino negro de 6 anos. O sistema vai juntar isso, vai procurar qual é a pessoa, o pretendente, mais com a menor colocação na fila, que se encaixa com essa criança, e vai dar um match, né? E manda para a vara da criança essa informação, e a vara da criança entra em contato com o pretendente.
A gente, no mundo da adoção, costumou chamar o SNA de Tinder da adoção, porque ele faz essa busca até achar alguma coisa que se encaixe entre a criança e o pretendente. Às vezes, ele não acha. Então, se a gente pegar um exemplo de um menino negro de 16 anos, provavelmente não vai haver pretendente para ele no SNA, porque a maior parte dos pretendentes tem perfil para crianças de até 7 anos. Então, essas crianças e adolescentes que não encontram pretendentes pelo SNA, elas são, disponibilizadas para o que a gente chama de busca ativa. A busca ativa é procurar de forma mais ativa o pretendente para essa criança e esse adolescente que existe de fato. A gente precisa lembrar que existe um gap, uma distância entre o que os pretendentes buscam em relação a filhos e as crianças de verdade reais que existem no sistema de acolhimento. E às vezes isso não dá muito certo. Por isso que tem, em geral, muitas crianças no sistema de acolhimento e muitos pretendentes aguardando, porque não bate uma coisa com a outra. Mas o SNA visa diminuir essa distância e aproximar de modo que todas as crianças disponíveis para adoção possam ser adotadas. Inclusive, ele lançou recentemente, tem um mês e pouquinho, né, a busca ativa dentro do SNA, que a gente ainda não tem, assim, total certeza de como vai funcionar, mas estamos todos estudando para mais para frente trazer essa informação para os pretendentes. Mas, de forma geral, o SNA visa isso, ele tem como objetivo que todas as crianças que estão lá encontrem um pretendente para adoção. Muito interessante, Raquel, isso que você falou. Eu vou só fazer uma ressalva, né, que muitas vezes também não é só a questão do perfil do pretendente, que às vezes acaba dificultando essa adoção, né? A gente precisa de mais equipes técnicas, de realmente que as crianças sejam priorizadas pelas varas, né? A gente precisa também combater um pouco do biologismo, que as crianças não cresçam dentro dos acolhimentos, aguardando que a família possa ter uma condição de criá-la, né? Eu acho que isso é até injusto com essas crianças, né? Que acaba negando a ela vários direitos, né? O que deveria ser transitório acaba ficando permanente, virando casa, virando o abrigo, virando a casa dela. E acho que a criança ou adolescente, todos eles têm pressa, né? Até porque quando chegar a uma determinada idade, eles vão ter que sair e, como a gente diz, com a mão na frente e outra atrás. Eu acho que toda vez que o adolescente faz essa passagem, acho que a sociedade perde muito, né? O ideal era que realmente eles pudessem, em algum momento, né, ir para uma família ou retornar para a família deles e seguirem com todo amor, com todo cuidado, né, com todo carinho, com todos os direitos garantidos. Mas... Não tenha dúvida, Dominique, o Brasil é um país complexo, né, porque a gente tem a maior parte da população numa situação de pobreza. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente chama de criminalização da pobreza. Então, o conselho tutelar, em geral, ele vai aonde? Ele vai na casa das pessoas mais pobres. Ele não vai nos melhores bairros de Fortaleza, assim como ele não vai nos melhores bairros aqui de São Paulo. E isso não significa que nos melhores bairros e nas melhores famílias não tenham crianças sofrendo violência, negligência, abandono. Ao contrário, tem muita criança de classe média alta, de classe alta, abandonada, sendo criada por babá, por motorista, e sendo negligenciada pelos pais. Só que, em geral, os nossos sistemas não vão nesses lugares. Eles vão nas comunidades carentes. E aí a gente tem uma questão muito séria de criminalização da pobreza e a gente retira essas crianças pobres das suas famílias sem dar a elas nenhuma ou muito poucas condições de se refazer. E aí elas ficam lá nesse sistema, como você colocou, Dominique, por tempos indefinidos, e isso é muito variável de local para local do país, sem nenhuma expectativa de futuro e acabam negligenciadas
Pelo sistema também. Elas foram negligenciadas pelas suas famílias e agora elas são negligenciadas pelo sistema que foi criado para acolhê-las. Então, de fato, assim, o Brasil precisa repensar uma série de coisas e de políticas públicas, porque a criança, ela é a única que a Constituição colocou como prioridade absoluta, mas ela não é tratada na prática com essa prioridade. Com certeza, né? Infelizmente, a gente vê muito isso, né? Ainda falta esse tratamento prioritário, né, para as crianças do Brasil. E lembrar que realmente a necessidade dessas políticas públicas, até porque a adoção ela é só uma possibilidade, né? Ela não é a possibilidade para todas elas, então ela é apenas uma dessas. E eu acho que o Brasil ainda precisa avançar muito nisso. Mas, de qualquer forma, a gente tem agora um sistema que está sendo eletrônico, né? E que vai nos auxiliar nesse processo de fiscalização, uma responsabilidade que é de todos nós, sociedade, não só pretendentes. Né? E, voltando para a CNA, eu queria pedir para você dar uma palhinha para a gente de como é que a gente manuseia esse sistema. Então, tá bom. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente mostrar de forma bem fácil para os pretendentes como que eles fazem, né, para acessar o sistema, para verificar as informações, para ajudar nesse controle das informações que o SNA visa, né? Ele visa essa transparência para que todos nós, enquanto sociedade civil, possamos ter acesso às informações, fiscalizar e ajudar para que essas crianças saiam o mais rápido possível dessa situação de acolhimento, seja para retorno para suas famílias ou para uma família nova. Vocês estão vendo? Sim. Ok, então eu vou começar daqui. Bom, como vocês estão vendo aqui na tela, né, quando você entra no SNA, você vai ter acesso a essa tela. Bom, como que entra no SNA? Você digita lá no Google SNA, CNJ, é a primeira coisa que vai aparecer no Google. Ou então você põe www.cnj.jus.br/SNA. É bem fácil, vai aparecer rapidinho para vocês. E aí, nessa tela, vocês estão vendo que aparece uma janelinha, usuário e senha. Essa tela não é para vocês, essa tela é para os técnicos do judiciário preencherem. Vocês vão clicar aonde está essa seta em vermelho, acesso a pretendentes. E aí ela vai abrir uma outra tela que a gente vai ver a seguir. Essa é a tela que vocês vão ver quando vocês clicarem no acesso a pretendentes. E aí vocês vão preencher com o CPF de um dos pretendentes, sem ponto, sem traço. E o número do processo de habilitação, que tem 20 dígitos, é igual para o Brasil todo, e também sem pontos e sem traços. Se não der certo com o CPF de um, tenta o CPF de outro, se for adoção por mais de uma pessoa, né? Aí, às vezes, não está com o CPF de um, está com o CPF de outro, tenta os dois que dá certo. Se não der certo, se aparecer uma informação assim, pretendente não encontrado, vocês têm que entrar em contato com a vara para saber o que aconteceu, às vezes teve algum erro de digitação e, por essa razão, vocês não estão conseguindo acessar. Mas se der certo, vai aparecer essa outra tela aqui. Essa é a tela de início do SNA para os pretendentes. Então, você vai ver que tem uma série de informações que a gente vai ver agora em detalhe. Eu aumentei os pedacinhos da tela para a gente poder ir falando passo a passo. Então, a primeira parte da tela, ela vai ter esse dados de registro. E o que vai ter aqui? Primeira parte vai estar escrito quando que a sua habilitação vai vencer, que a gente já tinha conversado, né, Dominique? Então, ele traz para você a data. Aqui nesse exemplo, ela vence agora, dia 29 de julho de 2022. Então, esse pretendente, ele tem que entrar em contato com a vara e dizer que ele quer renovar, se for o caso. Senão, ele vai passar a data de validade e ele vai perder a habilitação. Ela vai ficar suspensa e depois vai ser excluída do sistema. A data de classificação é a data da sentença de habilitação. Então, se você olhar na sua sentença, a data que o juiz assinou é a data que vai estar aqui na data de classificação.
Mais para baixo tem esse texto que vocês estão vendo aí e que eu vou passar de forma mais detalhada. Esse texto, o CNJ criou para explicar para vocês como funciona a tão chamada fila, né, que a gente chama de fila, mas não é uma fila. Lá está escrito assim: prezado pretendente, a sua classificação na comarca e no estado mudará constantemente, em decorrência de adoções ou renovações referente a pretendentes em colocação anterior à sua. Por exemplo, caso um pretendente na sua frente na fila inicie a adoção de uma criança, ele sairá da lista e sua posição progredirá. Contudo, é possível que o pretendente saia da fila apenas temporariamente. Explico. Um pretendente pode solicitar a renovação de sua habilitação no último dia de validade do processo. Nesse caso, o sistema suspenderá as buscas enquanto não houver decisão judicial de renovação e o pretendente sairá da fila, uma vez que a sua habilitação perdeu a validade. Contudo, após a renovação, o mesmo voltará para a mesma posição e o pretendente que havia ganhado uma posição voltará para a colocação original. Isso aconteceu bastante, dando aqui um exemplo, no meio da pandemia. No meio da pandemia, as habilitações foram vencendo e os pretendentes foram vindo que a fila foi andando rapidinho assim. Você era número 100 e de repente você virou número 70. E aí, de repente, passado alguns dias, alguns meses, você voltou lá para os 120. E por que isso aconteceu? Porque as habilitações que foram vencendo durante a pandemia, elas não puderam ser renovadas imediatamente, porque não tinha como ser feito. E depois o CNJ, para que essas pessoas não fossem prejudicadas, permitiu que elas renovassem a sua habilitação, mesmo fora do tempo, até julho do ano passado. E aí todo mundo voltou para o seu lugar. Então houve uma mudança muito brusca de número na fila, que causou uma confusão entre os pretendentes, mas essa é a explicação. O final do texto ainda traz um exemplo, né? Ele fala assim: além disso, este sistema faz a conferência entre o perfil da criança ou adolescente disponível à adoção e o perfil desejado pelo pretendente. A vinculação é sempre feita respeitando a ordem cronológica de classificação do pretendente, que é a data da sentença, como eu já havia falado. Geralmente, os perfis mais procurados são de crianças menores, sem problemas de saúde e não pertencentes a grupos de irmãos. E como se tem muito mais pretendentes do que crianças e adolescentes disponíveis à adoção, as crianças e adolescentes que não se encaixam nesses perfis acabam sendo de mais difícil colocação. Exemplificando, em um determinado município, o pretendente X está na posição 10ª e seu perfil aceita crianças de 0 a 13 anos. Neste mesmo município, os 9 primeiros pretendentes aceitam crianças de no máximo 7 anos. A primeira criança a aparecer para adoção nesse município tem 10 anos. Em nosso exemplo, o pretendente X acaba adotando antes dos outros 9 que estavam à sua frente. Nesse caso, a ordem de habilitação não foi de maneira alguma desrespeitada. Apenas o sistema não vincula crianças e adolescentes a pretendentes que já manifestaram um perfil desejado diferente das mesmas. Em resumo, nem sempre a ordem de colocação de um pretendente está diretamente relacionada ao tempo maior ou menor de espera para adoção. E isso não significa que a fila foi desrespeitada. Quanto mais aberto o perfil, em termos de idade, etnia e aceitação de grupos de irmãos e doenças, mais rápido tende a ser a espera pela adoção. A gente costuma dizer que não tem fila para adolescente, não tem fila para crianças com problemas de saúde e não tem fila para grandes grupos de irmãos. Se o seu perfil é assim, você, no dia seguinte que saiu sua sentença de habilitação, você vai ser chamado, porque tem muitas crianças com essas características. E aí, na sequência do texto, vocês vão ver que tem lá a sua numeração, a sua posição na fila. E ela apresenta 3 números. O primeiro é posição no estado. Então, no caso de vocês, é a posição no estado do Ceará. Aqui, o exemplo é em São Paulo. Vocês podem ver que os números são muito grandes. São Paulo tem muitos pretendentes e muitas crianças. Então, é o estado que mais tem pretendentes e mais crianças. Então, os números são muito grandes. Então, a posição aqui de exemplo no estado é 7.849. Isso significa que tem 7.849 pessoas que se habilitaram na frente dessa pessoa, mas não necessariamente com o mesmo perfil.
A posição no órgão julgador e a posição no município, para vocês aí no Ceará, vai ser sempre a mesma, sempre o mesmo número, porque a vara da infância é sempre a mesma que a posição no município. Aqui em São Paulo, a gente tem 13 fóruns na cidade e 11 varas da infância. E é por isso que tem essa diferença, tem posição no órgão julgador e posição no município. Então, na cidade de São Paulo, o pretendente tem a classificação 1759. E a posição na vara dele, especificamente, é o número menor. No Rio de Janeiro, também tem essa diferença. Lá, eles têm acho que 3 ou 4 varas da infância, na cidade do Rio de Janeiro. Mas isso só acontece em São Paulo e no Rio. Todas as outras cidades, esse número vai ser igual. E a última coisa que está ali é tipo de pretendente, se você é municipal, estadual ou nacional. Então, se você for estadual, vai estar escrito como está aqui, e se você for nacional, vai estar a sigla dos estados para os quais você se habilitou. Então, se você, por exemplo, colocou que você vai adotar em todo o Nordeste, vai estar todas as siglas dos estados do Nordeste aqui nesse campo. E aí, acaba a primeira tela. A segunda tela, ela vai ter as características da criança, do perfil que você traçou com a sua vara da infância e que foi que saiu na sua sentença de habilitação. Aqui é bem importante que vocês prestem atenção se tudo que você combinou com os técnicos da sua vara está aqui colocado da forma que vocês concordaram. Então, por exemplo, aqui a gente tem idade mínima 0, idade máxima 5 anos. Se você colocou 5 anos e 7 meses, tem que estar os meses também, ok? Na sequência, tá? Quantidade a ser adotada. Sempre aqui é uma polêmica. O antigo sistema, ele era diferente. O SNA, ele trabalha com quantidade máxima de crianças a ser adotada. Então, se você falou que quer adotar uma criança, vai estar escrito 1. Se você falou que quer adotar até 2, vai estar 2, até 3, vai estar 3 e assim por diante. Isso não significa que você colocou 2, vão vir 2. Que você colocou 3, vão vir 3. Se você colocou 3, por exemplo, pode ser que você seja chamado para uma criança, pode ser que você seja chamado para 2 crianças e pode ser que você seja chamado para 3 crianças, mas não necessariamente você vai ser chamado para 3 crianças, porque ele trabalha com quantidade máxima, de 1 em diante. Depois vem gênero, a opção pode estar sem preferência, mas pode estar também masculino, se você escolheu menino, ou feminino, se você escolheu menino. E depois vem 3 campos que também geram muitas discussões, né. Aceita a deficiência física, as possibilidades são sim ou não, aceita a deficiência mental, sim ou não, aceita a doença detectada, sim ou não. Não tem uma gradação, né, não tem, assim, deficiência física leve, média, deficiência intelectual, não tem, doença grave, doença leve, tratável, não tratável. O SNA não tem esses campos. E aí vocês vão me dizer assim: "Ah, mas lá na vara, nas minhas entrevistas, eu preenchi esses campos com a equipe técnica". Sim, você preencheu e vai constar num campo que a gente chama de campo de observações, mas que a gente não tem acesso, a gente pretendente não tem acesso. Só os técnicos das varas é que conseguem ver esse campo preenchido. Então vamos supor que eu aceito uma criança com deficiência física leve, por exemplo, audição, uma deficiência auditiva. Leve, ou uma audiência visual leve. Eu tenho que estar aqui nesse campo que sim. Ah, mas pode ser que me liguem para uma deficiência física grave? Sim, pode ser que te ligue para uma deficiência física grave. Porque o SNA ele segue uma lógica matemática dos sistemas de informática. Ele não tem um monte de campos para colocar essas informações. Então, quando vincularem, a vara tem que ler o campo de observações e ver se aplica a você ou não. E se não se aplica,
ela vai fazer a anotação de que no campo tinha lá uma observação de que você não aceita deficiência grave e exclui a sua vinculação. Isso vale para as deficiências mentais também, para doenças, né? Tem doença, por exemplo, asma e diabetes. Asma é uma doença detectada, leve, tratável. Diabetes já é uma doença detectável, média ou grave, mas tratável. Tudo depende de como você colocou com a sua equipe técnica, mas se você aceita doenças detectadas, tem que estar sim, mesmo que te liguem para uma coisa mais grave. Ah, e me ligaram para uma criança que precisa de transplante de rim, eu não aceito uma criança que precisa de transplante porque é uma doença mais grave que eu não dou conta de cuidar. Tudo bem, vai estar no campo lá que você não aceita essas doenças graves, mas aqui tem que estar o sim, porque senão você está excluindo todas as outras doenças, inclusive a asma. Outro campo polêmico é esse aceita irmãos. O aceita irmãos, no sistema antigo, significava que você colocou um e aceita mais um. Então, era um mais um. Eu quero adotar uma criança, mas eu aceito mais um. No SNA não é assim. No SNA significa que você concorda que essa criança tem irmãos. Não necessariamente que você vai adotar esses irmãos. Por exemplo, uma adoção compartilhada. Um grupo de irmãos de 6 irmãos, onde vão dividir entre 3 famílias, 2 irmãos para cada família. Então, quando você coloca que sim, você está dizendo que você aceita que essa criança tem irmãos, mas que eles vão ser parte de uma adoção compartilhada. Cada família vai adotar 2. E aí você, por exemplo, tinha colocado que aceita até 2 crianças, você vai adotar 2 crianças. E nesse aspecto, você vai se comprometer que essas crianças mantenham uma relação de irmandade, ou seja, elas vão se ver nos aniversários, nas férias, de acordo com a possibilidade de cada família. E por último, tem a preferência étnica, que tem várias possibilidades de acordo com o que você colocou lá com a sua equipe técnica. Depois, as outras 2 abas que nós temos são os dados dos pretendentes. Se for um só, vai ter só dados do pretendente 1, se for 2 pessoas, vai ter dos 2. E aí você precisa conferir, né, todas as suas informações, se está tudo certinho. Se tiver errado, você tem que entrar em contato com a vara e pedir para a vara corrigir. Porque o único campo que a gente consegue mexer, mudar e alterar é o próximo, que é o do meio de contato. Esse aqui é o único dado que o pretendente consegue mudar. Ele pode pôr o que ele quiser, e-mail, telefone, tem um monte de possibilidades. E é importante você colocar quantos forem, né? Ah, coloco meu telefone da minha mãe, da minha sogra, da minha vizinha, alguém vai me achar em algum desses telefones. E vocês podem colocar quantos quiserem e podem manter, podem não, devem manter atualizados para que a vara sempre consiga encontrar vocês. E aí, ó, aqui é o segundo meio, você pode colocar vários. E se tiver outro pretendente, vai ser a mesma tela. E agora a gente vai falar da parte de estatísticas, que é uma parte do SNA que a maioria dos pretendentes não conhece e não acessa. E aqui é que é o legal, mesmo que você não estiver habilitado ainda, você consegue acessar, porque essa aba, ela é pública para todo mundo da sociedade civil que queira acessar. Importante lembrar que a vara, antigamente, era sempre, a gente usa até essa expressão, né, quando o telefone tocar, porque a vara sempre entrava em contato por telefone. Hoje em dia não é mais assim. Quando eu estava ainda na fila, eu recebi ligação, recebi e-mail, recebi SMS, recebi WhatsApp. Então, assim, esse meio de contato pode vir de qualquer jeito, hoje em dia. Então, a gente tem que manter todos os dados muito atualizados, né? Para não ter perigo de, sei lá, a vara de repente mandou uma mensagem de WhatsApp para você e o celular não é mais seu, e aí você não respondeu, né? Ou mandou um e-mail, o e-mail voltou, foi para o lixo eletrônico. Tem que tomar todos esses cuidados e manter os dados bem certinhos
para que as varas possam te localizar. Porque o que a gente precisa lembrar é que a vara da criança, em geral, não é a sua, né? A sua vara tem as suas informações, mas Sim, a vara da criança, sei lá, vamos supor, o pretendente é de Fortaleza, mas a criança que deu match com você no SMA é de João Pessoa. Então, a vara lá de João Pessoa não vai ter as suas informações, a não ser que você esteja com tudo certinho dentro do SNA. E aí ela vai buscar o seu telefone, seu e-mail, seu WhatsApp, qualquer coisa, pelo seu cadastro do SNA. então vamos ficar atentos para a gente não perder esse momento, né? Que é o mais esperado. Não dá para perder por falta de informação do SNA de jeito nenhum. Não mesmo. Então vamos seguir, Raquel. Bom, então, agora eu vou ensinar um pouquinho vocês a acessarem esses dados disponíveis, né, para todo mundo, como que a gente faz. Eu vou compartilhar minha tela outra vez. Então, vocês vão entrar aqui no site do CNJ. Se você colocar CNJ no Google, aparece. Se não, você coloca cnj.jus.br e vai aparecer essa tela. Aí vocês vão aqui em Programas e Ações. Aí, quando você passa o mouse em cima, vai aparecer essa telinha para baixo. E vocês vão ver aqui o primeiro item: atenção à mulher, criança e adolescente. Quando você passa o mouse em cima, aparece essa outra abinha, que o primeiro item é adoção. Aí você clica nele e vai abrir uma outra tela, que é o painel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, para todo mundo. Vocês podem ler aqui com calma, né, falar um pouco de quando o sistema foi criado, para que foi, todas essas coisas. E aqui do lado esquerdo, direito da tela, esquerdo meu, né, vocês vão ver que tem aqui, ó, relatórios estatísticos nacionais e relatórios estatísticos por órgão julgador. Eu vou abrir esse primeiro e depois o outro. No relatórios estatísticos nacionais, vão aparecer os números do Brasil todo consolidados de acordo com o que as varas cadastraram nos sistemas. Então, aqui onde eu estou passando em cima, vocês estão vendo que está escrito crianças acolhidas no Brasil todo, 29.601. Logo abaixo tem crianças disponíveis para adoção, 4.108. Depois, crianças em processo de adoção, 4.835. Crianças que foram adotadas de 2019 para cá, que é quando o sistema passou a existir, 10.658. E crianças que voltaram para suas famílias a partir de 2020, 24.669. Pretendentes disponíveis, 33.031. Então, dá para a gente ter uma boa ideia de números, né, pelo Brasil afora e como que ele funciona. Então, vocês, pelo mapa, né, vocês estão vendo que uma boa parte do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste está vermelhinho, que tem menos pretendentes, né? Depois, o que está em azul é o que tem até 6.000 pretendentes, e o verde, que é só São Paulo, que tem até 8.350 pretendentes, é o estado que tem mais pretendentes e mais crianças. Se vocês clicarem aqui, né, em qualquer um dessas abinhas, vocês vão poder ver algumas coisas. Então, eu vou dar um exemplo de como a gente pode brincar aqui com esse sistema de estatística. Vou clicar aqui em pretendentes disponíveis. Então, a gente viu lá que temos muitos pretendentes, né? 33.031. Aí eu quero saber só quantos pretendentes tem no Nordeste. Aí eu venho aqui na coluninha que tem o Nordeste, tá vendo? Onde eu cliquei, tinha Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste, Sul. Eu cliquei em Nordeste. Aí eu vou ter os dados de Nordeste. 4.687 pretendentes em todo o Nordeste. Ah, Raquel, eu quero saber só do Ceará. Então eu clico aqui, ó, Ceará. No Ceará todinho, tenho 951 pretendentes cadastrados no SNA. E aí, se você abaixar, você vai ver o perfil.
E aí eu posso brincar traçando um perfil que eu quero pesquisar. Dominique, me fala aí um perfil para a gente colocar aqui de exemplo, por etnia. Pronto, a gente pode ver aí o perfil de criança até 6 anos. Até Parda. 6 anos. Que mais? Pardo. Pardo. Para pretendente estadual, municipal ou nacional? Pretendente municipal. Municipal. Ó, vocês estão vendo como os números estão caindo? Sim. E gênero? Menina. Menina. Olha só, nós temos 7 pretendentes para uma menina de até 6 anos, parda, que aceitam deficiência, aliás, sem deficiência e sem doença detectada. É bem pouco, vocês concordam? É pouco. Né? Dos 400 e tanto que a gente tinha lá no começo, olha só, ficamos com 7 pretendentes no estado todo que aceitam uma menina parda de até 6 anos no seu próprio município. Qual a chance desse pretendente adotar comparado com um que aceitasse nacional, que aceitasse até 10, né? É aqui que o pretendente consegue fazer essas simulações todas. E aí eu falo assim, eu convido as pessoas a virem brincar aqui no sistema. Tira um tempo, né, no seu sábado de tarde e vem aqui brincar com as estatísticas, mexe em tudo, faz um monte de simulações, verifica todas as possibilidades, porque só mexendo é que a gente vai aprendendo como que ele funciona. Então, eu vou mudar um pouco aqui só para vocês verem a diferença. Aqui em cima, ó, você tira todos os filtros, os xizinhos. Então, vocês estão vendo onde eu estou clicando, né? Aí a gente voltou para o começo. Vamos pegar aqui um do Sudeste, só para vocês verem a diferença. Então, aqui no Sudeste, eu tenho 16 mil pretendentes. Em São Paulo, 8.350. E aí eu vou pôr o mesmo perfil. Uma criança parda, de até 6 anos, municipal, menina. É o dobro. Literalmente o dobro. Então, daí já dá para vocês entenderem a diferença de um estado para o outro e da quantidade de pessoas e da quantidade de crianças. Porque a gente pode ir lá na primeira tela, né? Vamos voltar aqui, e você pode fazer isso com as crianças. Lembra que tinha aqui, ó, primeira abinha, crianças acolhidas. Aliás, vamos voltar. Vamos para crianças disponíveis para adoção. Crianças disponíveis para adoção. Vamos pôr lá no Nordeste. Vamos fazer a mesma coisa. No Ceará, uma criança parda, menina, de até 6 anos. Só existem 2. Só existem 2 meninas pardas de até 6 anos no SNA. E você lembra quantos pretendentes tinha? 7. Ou seja, né, tem 3 vezes mais pretendentes para essa criança do que crianças para ele adotar. Então, ele vai levar mais tempo porque não tem crianças disponíveis com essa condição. Se a gente fizer no Sudeste, para comparar, igual fizemos aquela hora, que deu o dobro, né? Vamos fazer para a gente ver. Então, aqui no Sudeste, São Paulo, parda, feminino, até 6 anos. Tenho 13. Tenho 7 vezes mais crianças no Sudeste do que tem no Ceará. Percebam que é muito diferente, né? Cada estado tem uma realidade muito diferente. Então, tem que brincar com o sistema, tem que fazer todas as simulações, tem que vir aqui e ficar clicando em tudo e fazendo todas as possibilidades que vocês queiram descobrir.
Mas a gente tem uma outra ferramenta. Vamos voltar lá nessa abinha aqui. Ali onde a gente estava brincando é esse aqui, ó, no Relatórios Estatísticos Nacionais. Se você clicar em Relatórios Estatísticos por órgão julgador, você vai entrar nessa outra tela. Nessa tela, você vai ver na vara específica que você quer. Então, vamos lá. Vamos ver quantas crianças... Vou deixar aqui, acolhidas nacional, para adoção a nacional ou internacional, nós temos em Fortaleza. Vamos procurar Fortaleza aqui. Aqui vão ter todas as comarcas do Ceará. E aí a gente tem que achar aqui, ó. Terceira Vara da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza. Certo? Aí ele vai te pedir aquele códigozinho chato e você põe em filtrar. Ele está dizendo aqui que existem 45 crianças disponíveis para adoção em Fortaleza. Dessas, 35 não têm doenças e 10 têm algum tipo de doença. Dessas 45, 14 são meninas e 31 meninos. Dessas 45, 33 são pardas, 6 são brancas e 6 são pretas. Por deficiência, 31 não tem nenhuma deficiência, nenhum tipo de deficiência. 8 tem doença mental, algum tipo de doença mental. Uma tem uma deficiência física e 5 física e mental. Então, a maioria das crianças é saudável. Por idade, aqui geralmente tem uma discrepância muito grande de números, olha só. A coluna amarela é de 15 a 18 anos. Significa que temos aqui 19 adolescentes de 15 a 18 anos em Fortaleza. A outra coluna mais alta é a roxinha, que é de 12 a 15. Nós temos 16 adolescentes de 12 a 15 anos em Fortaleza. De 9 a 12, pré-adolescentes, nós temos 7 crianças. De 6 a 9, que é o verdinho, a gente tem 2 crianças. E apenas uma criança de 3 a 6 anos. Nenhuma abaixo de 3 anos. Não sei se exatamente é essa a realidade, mas é o que consta aqui no sistema. Né? Então, para aqueles pretendentes que querem crianças, né, até 6 anos, a gente vai ver que complica, porque só tem uma em Fortaleza. Aqui, esses dados nem sempre estão batendo, tá? Que é por situação, adotado, reintegrado. Eu aconselho vocês a nem perderem tempo, porque esses dados geralmente não estão certos. E aqui fala de grupo de irmão, a maioria não tem irmão, e é sozinha. Raquel, esses dados, eles são sempre atualizados? Como é que se dá essa atualização deles? Você sabe? Tanto Deveria ser. Deveria ser em tempo real, né? Deveria ser em tempo real. A vara deveria cadastrar todas as crianças e todos os pretendentes, e assim que vai mudando, tudo deveria ser atualizado à noite. O sistema faz toda uma atualização e verificação. Então, isso deveria acontecer. Mas a gente pode simular aqui uma outra cidade. Aí te pedi, poderia colocar Maracanaú, por favor? Maracanaú, vamos procurar aqui, Maracanaú. Maracanaú até 2020, eu acho, até 2022, não tinha feito nenhuma adoção pelo SNA. Olha só, Vara Única de Maracanaú. Recentemente, acho que ou foi 2021 ou foi 2022, antes disso não tinha nenhuma adoção pelo SNA. Vamos ver. Olha só tem uma criança registrada no sistema. Uma. É disponível para adoção? Disponível para adoção. É um menino branco
que tem um problema mental e tem de 15 a 18 anos, ou seja, não deve ser verdade esse dado. Assim, será que só tem um adolescente de 15 a 18 anos, menino com problema mental lá em Maracanaú? Você conhece os abrigos? Você sabe se tem? Olha, tem muita criança nos abrigos, agora realmente disponível para adoção, a gente lamenta que só tenha ele, né? Duvido também que só tenha um. É o caso de mandar, né, pedindo informação. O que eu aconselho para todo mundo, né? A gente não sai acusando ninguém de nada. A gente sai perguntando. Então a gente manda lá um e-mail para a Vara de Maracanaú e fala assim: olha, estava aqui verificando no SNA e consta que vocês só têm uma criança disponível para adoção, que na verdade é um menino adolescente que tem um problema mental. Não tem mesmo nenhuma criança em Maracanaú disponível para adoção? Quando você mandar esse e-mail, vai acionar um alerta na Vara. Se eles não estão cadastrando todas as crianças, eles vão entender que eles precisam cadastrar. Se eles não te responderem, ou derem uma resposta que você não considera que está ok, você manda isso para o CNJ, que eu vou mostrar para vocês depois como é que faz para mandar para a ouvidoria. E aí o CNJ vai cobrar da Vara uma posição mais clara sobre isso. E, em geral, o que eu tenho visto, né, pela minha experiência, é que quando eles são cobrados, eles ajustam e colocam tudo que tinha que colocar. Tá. Quer tentar outra cidade? Vamos tentar Quixadá. Quixadá. Vamos procurar Quixadá aqui. Quixadá. Em Quixadá aparecem 3 crianças. Vamos ver. São 2 meninos e uma menina. Pardos, os 3. Sem nenhum problema de saúde. Um tem de 6 a 9 anos, o outro tem de 12 a 15 e o outro de 15 a 18. Você acredita que tenha só 3 crianças disponíveis para adoção em Quixadá? Pois é, número muito pequeno, né? É muito pequeno, eu também acho. Então, é aqui que a gente pega, né? É o pulo do gato que eu falo. É aqui que a gente pega a informação da Vara e fala assim: opa, peraí. Eu moro na cidade de Quixadá. Eu sei que aqui tem um abrigo e que lá tem 15 crianças. E aqui só constam 3. Será que tá certo? Então, mandar, né? Um e-mail. Eu sempre falo, seja bem simpático, gentil com a Vara. Não vai numa ideia de acusação, porque eles vão ficar já defendidos e não vão te responder direito. Mas numa boa, pergunta numa boa, assim, olha, eu acho que eu não consultei direito aqui, não entendi direito como funciona. Vocês podem me orientar? Porque parece que só tem 3 crianças e eu queria entender se tem mais ou não tem, né? E aí eles vão te dar algum tipo de resposta. Se você achar que a resposta está condizente, ok, não tem problema. Se você achar que não está, aí você faz a reclamação para o CNJ, falando, olha, eu perguntei aqui e a resposta que eu tive foi essa, mas eu tô achando que não é possível por causa dessa razão. Eu vou já até mostrar para vocês aqui no CNJ onde é que você faz, né, essa reclamação. Então, lembra que vocês entraram aqui no começo, né, do site do CNJ? Você vai ver que aqui em cima, ó, tá escrito ouvidoria, certo? Estão vendo aqui o meu mouse. Você vai clicar aqui em ouvidoria do CNJ. E aí você pode registrar aqui a sua manifestação por esse formulário eletrônico, ou então você pode ligar lá nesses telefones. Eles são bem solícitos, eles atendem muito bem e muito rápido. Aconselho sempre que você faça eletrônico para ficar registrado, porque aí você recebe uma cópia da tua reclamação, da tua pergunta, sugestão, seja lá o que for que você vai fazer. Certo.
Então, esse é o caminho para a gente fazer essa cobrança, para pegar no pé de todo mundo, para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Muito importante, Raquel, muito importante mesmo. Tudo isso aí que você mostrou para a gente, né? Importante também essa sinalização de diálogo com o CNJ, se a gente perceber, né, que as coisas estão caminhando exatamente como deveria. O diálogo e a sinalização também para a comarca, né, responsável, para a vara responsável. E eu queria lhe agradecer. Infelizmente, a gente já está chegando no final do nosso prazo. Queria muito agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade. E para finalizar, eu queria te perguntar assim, como é que a instituição de acolhimento, né, usando o SNA e esses dados, o que é que ela pode fazer também para acompanhar o prazo das crianças que estão sob a responsabilidade deles? Eles podem entrar nesse mesmo link, né, nas estatísticas e conferir, né? Então, se eu sou uma instituição de acolhimento, eu sei que eu tenho 15 crianças, sei o perfil de todas elas, eu posso entrar lá nessa aba de estatísticas e conferir se todas as crianças que eu tenho acolhidas estão no sistema. E cobrar da vara que ela faça a inserção dessas crianças no sistema, para que elas possam ter uma chance de encontrarem uma família por adoção. Porque se elas não estiverem no sistema, a chance delas encontrarem uma família Brasil afora é bem pequena. Pronto, eu acho que é importantíssimo, né, isso tudo que você trouxe, lembrar que todos nós podemos ser protagonistas, né, no direito das crianças e adolescentes, pretendentes, sociedade civil, profissionais de instituição de acolhimento. Eu acho que a gente, todo mundo trabalhando junto, o sistema vai fluir melhor, né, vai cada vez mostrar os dados reais, o que realmente está acontecendo, né, e ficar mais atualizado. Então, Raquel, muito obrigada, viu, pela conversa de hoje, pela sua disponibilidade. Eu espero que a gente se reveja em breve. Eu que agradeço. Vou só deixar aqui o meu e-mail e para as pessoas que tiverem alguma dúvida, que ainda por acaso a gente não respondeu, né? A gente tenta ao máximo responder todas as dúvidas, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, tá aqui o meu e-mail, o meu Instagram, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todas as mensagens que me mandam. Obrigada, Raquel, então. Tchau, boa tarde a todos. Obrigada, até logo.